Declarações prestadas pela senhora Marlene Alves Calumbi, acompanhada do advogado constituído Aurélio Belém do Espírito Santo, OAB Sergipe 3349, nos autos dos inquéritos civis 1717-010092, 1717-010093 e dos PICs 1717-01-061, 1717-01-0153 e 1717-01-0064, podendo ser facultada a juntada dessas declarações em outros PICs e inquéritos civis que tratem do mesmo assunto, a apuração de eventuais ilegalidades na existência de servidores fantasmas nas unidades governamentais da antiga gestão do ex-prefeito João Alves, no município de Aracaju. Bom dia. Antes de começar as perguntas, como foi falado ainda antes de ligar a câmera, eu li alguns números de inquéritos civis, inquéritos e PICs em relação à apuração dos fatos, mas já deixando claro que podemos juntar essas declarações, como se tratam do mesmo assunto, em outros procedimentos, e deixando claro também que os senhores têm a faculdade de ter vistas de todo e qualquer procedimento que tenha sido instaurado contra a senhora Marlene aqui em tramitação na promotoria e no GAECO também. Bom dia, senhora Marlene. Professora Marlene, como eu acredito que é do conhecimento da senhora, foi instaurado inicialmente um inquérito civil e posteriormente alguns PICs para apurar possíveis ilegalidades decorrentes da existência de servidores fantasmas no âmbito do governo do ex-prefeito João Alves Filho, do qual a senhora foi secretária de governo, não é isso? Secretária de governo. Professora Marlene, a senhora foi secretária de governo do ex-prefeito João Alves de quando até quando? Do início até o final. Do início até o final, desde então, entre os anos de 2013 a 2016. A senhora ficou até o final da gestão como secretária de governo. Nesses procedimentos, o Ministério Público apura a existência de servidores que recebiam remuneração mensal do Poder Público Municipal em diversas secretarias e nos gabinetes do prefeito e vice-prefeito e que não estariam prestando a contraprestação laboral, seriam servidores fantasmas. E nos decretos de nomeação da maioria desses servidores, principalmente dos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, sempre constava a assinatura da senhora. Antes de perguntar especificamente sobre alguns casos, eu queria que a senhora explicasse para a gente como era essa sistemática de nomeação dos servidores. Correto. De acordo com a lei orgânica do município de Aracaju e legislações complementares, competia ao chefe do executivo, prefeito da capital e o vice-prefeito, quando em exercício as nomeações devidas. Como soldado obediente e na responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo, cabia à Secretaria e a mim especificamente como secretária de governo efetivar as ordens emanadas dos meus superiores hierárquicos, prefeito e vice-prefeito. Competia à Secretaria de Governo primeiro verificar se tinham cargos para atender a determinação. Quando não os tinha, fazer as transformações dos cargos para atendimento, de acordo com a lei, elaborar os decretos, encaminhá-los para o chefe, para as assinaturas. Quanto a ter a minha assinatura, é de praxe, é de lei. Assinatura do prefeito, da Secretaria de Governo e os secretários municipais de cada área. Da pasta. Das pastas. Das pastas. Então, se em uma determinada secretaria ou unidade fosse nomeado um servidor comissionado, sempre ia a assinatura no decreto do chefe daquela pasta. Se fosse Secretaria do Meio Ambiente, do secretário do Meio Ambiente, gabinete do vice. Seria isso. Observe que para agilização
dos atos, algumas vezes eram publicados os decretos sem assinatura do titular da pasta. Por quê? Porque às vezes as pessoas já estavam trabalhando, né? Os decretos saíam com datas retroativas. Então, os secretários iam, e isso é comum na administração pública estadual, municipal, federal, depois eles postavam. Tanto é que se os senhores forem na documentação oficial que está arquivada na prefeitura, os senhores vão ver as pastas dos originais todos assinados pelo secretário, pelo prefeito, pelo vice-prefeito. Então, na verdade, por uma mera formalidade, por questão de celeridade, às vezes eram publicados sem assinaturas, mas sempre se colhia a assinatura do titular da pasta. Para a celeridade dos atos. Da exequência dos atos, e até porque as pessoas, algumas já estavam trabalhando. Então, a gente colhia a assinatura do chefe, do titular, prefeito ou vice-prefeito em exercício, que foi por 2 vezes prefeito, e a posteriori os secretários iam e assinavam a documentação. Veja, o documento original, o ato, o decreto original, todo ele, eu garanto à senhora, eu sou muito obediente e muito rígida na organização do meu trabalho. A parte que me competia está toda arquivada no município de Aracaju, com as assinaturas dos secretários. Existe algum dispositivo legal ou regulamentar que exige isso? Que a nomeação ela seja de responsabilidade não só do prefeito, mas do secretário de governo, que à época era a senhora, e do titular da pasta? Veja, do prefeito sim. Do prefeito sim, ele que nomeia. Sim, porque quem levava os decretos para assinatura era competência da Secretaria de Governo. Competência legal. Competência legal, é isso que eu estou perguntando. É competência legal da Secretaria de Governo também. Inclusive, a senhora encontra respaldo na Lei Complementar 119 de 2013. Né? Veja, o parágrafo único da estrutura organizacional básica da Secretaria, no seu parágrafo único do inciso 2º, você encontra, integram a estrutura orgânica administrativa da Secretaria Municipal do Governo, inciso 1º, com subordinação direta ao prefeito do município e ao gabinete do vice-prefeito, certo? Então, a subordinação é a subordinação legal. Subordinação da Secretaria de Governo. Sim, não é isso que a senhora está querendo dizer? Eu estou falando da estrutura dela. Da estrutura dela. Né? Ainda, veja, o artigo 33 diz que os cargos de provimento em comissão legalmente declarado de livre nomeação e exoneração no âmbito da administração municipal direta do Poder Executivo devem ser providos na forma da lei orgânica municipal por decreto do prefeito do município. Então, tudo tem a ver a hierarquia com a subordinação ao chefe do executivo. Então, certo? Pela lei que a senhora está me mencionando, pela lei complementar que a senhora está me mencionando, a atribuição seria do prefeito. Sim, as nomeações. Mas em relação a essas nomeações, e em relação a essas nomeações de comissionados, de praxe o que foi observado aqui é que havia assinatura do prefeito e sempre da senhora e do titular da pasta. É isso que eu quero saber. Nessas nomeações, qual era a influência de fato da Secretaria de Governo nessas nomeações? A senhora como secretária de governo ou algum servidor subordinado à senhora na Secretaria de Governo tinha controle sobre todas essas nomeações?
Essas nomeações todas passavam pela Secretaria de Governo? Sim, porque... Ou era só a mera assinatura? É da competência. É da atribuição ainda, é a atribuição da Secretaria de Governo a elaboração dos decretos, dos atos. Certo. Obedecendo a ordem do chefe maior. Do prefeito? Sim, do prefeito. Mas era vice-prefeito, né, que o vice-prefeito foi prefeito efetivo por duas vezes. Vamos lá, mas a atribuição era da Secretaria de Governo, era só a elaboração dos decretos e por essa razão a senhora assinava? Ou existia algum outro tipo de controle? O servidor ia na Secretaria de Governo ou entregava qualquer tipo de documentação? Havia algum tipo de entrevista? Como era que isso acontecia? Ou a senhora sequer tinha contato com esses servidores nomeados como secretária de governo? A Secretaria Municipal de Governo cabe a ela, atendendo determinação superior, a elaboração. Primeiro, você recebe a determinação de nomear A, B, C, D, quem for. Você recebe determinação, verifica no quadro específico de cada secretaria, da estrutura organizacional de cada secretaria, se existe a vacância daquele cargo. Quando... Essa indicação vem como? Vem formal ou é informal? Podia ser formal, poderia ser informal. Normalmente informal. Normalmente é informal, certo. Informal. Veria se teria... aquela pessoa era indicada... Aí vê se tem no quadro móvel cargo suficiente dentro da legislação. Quando não, haver uma transformação daquele cargo para atendimento. Elaboração do decreto. Estou dizendo os passos formais, elaboração do decreto, encaminhamento para a assinatura do seu prefeito, pessoalmente, lógico, tinha que despachar com o prefeito, assinatura dos atos, publicação do ato, convocar o candidato para apresentação da documentação, encaminhar a documentação para a Secretaria de Planejamento, setor de recursos humanos, para as destinações devidas às demais secretarias. Esse era o meu trabalho. Acabou o meu trabalho. Certo, vamos lá. Essa documentação, trabalho da secretaria. Certo. Essa documentação, ela era inicialmente apresentada, então, na Secretaria da Senhora de Governo? E já a gente só organizava, porque já tinha organizacional, item quais as documentações necessárias. Ofício para o gerente da Caixa Econômica para a abertura da conta. Encaminhou isso, acabou a nossa parte. Acabou a parte da Secretaria de Governo. A senhora pessoalmente tinha contato com todos ou com alguns desses servidores comissionados nomeados? Ou nem sempre? Eu não faria outro trabalho se todos que lá passassem por mim. Certo. Não. Mas sempre eu transitava e tinham as pessoas que trabalhavam comigo, lógico, que faziam os encaminhamentos. Como também a gente tinha uma estrutura SEATO dos atos administrativos, que tudo era devidamente organizado. Certo, mas eu digo um contato pessoal com esses servidores. Não. Quem eram esses servidores subordinados à senhora que normalmente tinham contato com os comissionados nomeados? Para receber essa documentação inicial, para fazer o ofício? O pessoal de secretaria, né? Quem era esse pessoal de secretaria? Que trabalhava comigo lá, várias pessoas. Normalmente, cite as pessoas que mais tinham contato com esses comissionados. As meninas do gabinete, Iris, Espera só um instante, porque já tem 2 anos já, né? Iris, Simone, 2 Simones que passaram pelo gabinete. Na fase inicial, a professora Lígia. Lígia?
que era o pessoal que trabalhava... Certo. Tinha alguém específico que chefiava esse pessoal, que era, por exemplo, o braço direito da senhora nessa atribuição? Ou não, isso era delegado a várias pessoas? As secretárias. As secretárias, Até porque... Eram essas pessoas as secretárias Iris, as duas Simones? Isso, certo. A professora Lígia, tinham as meninas auxiliares que principalmente ficavam à tarde porque eu não tinha hora para sair. Pois vinham outras pessoas que me ajudavam, que agora não lembro especificamente esse nome, porque normalmente eu era a secretária que saía mais tarde da prefeitura e que retornava normalmente sábados à tarde. Eu retornava e sempre gostei de deixar meu trabalho organizado. Professora Marlene, no bojo desses inquéritos civis, depois de indícios já documentados por equipes técnicas do Tribunal de Contas, o Ministério Público vem constatando, principalmente de acordo com alguns depoimentos dos próprios ex-servidores, de alguns ex-servidores, que existiam pessoas que não tinham um controle efetivo de frequência ao trabalho. A Secretaria de Governo, a senhora ou algum servidor subordinado à senhora, exercia algum tipo de atribuição sobre o controle dessa frequência? Ou só da secretaria da senhora? Só da minha. Só da sua secretaria? Só da minha. Não era da minha atribuição e seria, não sei, completamente fora que eu acompanhasse, vamos dizer assim. Certo. A frequência de todo esse pessoal, seria impossível. Certo. Como é que era feita o controle de frequência na administração pública municipal à época do governo João Alves? Discutiu-se muito em implantação do ponto eletrônico. Né? Inicialmente, deixou-se em estudo, efetivando na Secretaria de Saúde, uma secretaria muito grande. O ponto eletrônico ele não foi efetivado a nível de toda a administração municipal. Chegou a ser efetivado? A frequência como no setor público, que eu sou funcionária pública aposentada do Estado e da Prefeitura, ponto manual. O controle com assinatura manual, horário de entrada, horário de saída, assinatura. E os cargos comissionados, normalmente, eles não tinham essa frequência. Uma frequência diária mais efetiva em função de que o cargo comissionado muitas vezes tem muitos trabalhos fora das secretarias, né? E isso é o pouco que eu tenho conhecimento desse universo. Certo, então vamos lá. Pelo que a senhora está dizendo, os cargos comissionados não tinham um controle efetivo de frequência, por conta de que faziam alguns trabalhos fora de horário externo, seria isso. Algumas dessas pessoas que ocupavam cargos comissionados, pelo que se foi constatado aqui das oitivas, elas não exerciam efetivamente funções de chefia, direção e assessoramento. Elas eram nomeadas para cargos em comissão, mas elas exerciam funções ordinárias, de motorista, de auxiliar de serviços gerais, de auxiliar administrativo, de secretária, às vezes de telefonista, funções ordinárias, digamos assim, do poder público, sem chefia, sem assessoramento e sem direção. Mesmo essas pessoas, esse controle de frequência também era mais liberado? Não posso dizer, senhora. Não sabe dizer? Não posso responder. Mas no âmbito da sua secretaria? Não, a minha secretaria tinha um controle, mas os demais eu não posso responder. Certo, no âmbito da sua secretaria, pelo que a senhora está dizendo, a senhora não passava pela senhora ou pela secretaria da senhora qualquer tipo de controle sobre a frequência dos comissionados de outras unidades. Não é? Isso não passava pela Secretaria de Governo. Mas no âmbito da sua secretaria, da secretaria da qual a senhora era chefe, como era feito o controle da frequência, então, dos comissionados? Veja,
Até hoje só não podem encontrar nos arquivos da prefeitura pastas com as frequências do pessoal. Esse material foi encaminhado ao arquivo da prefeitura, que é de praxe, a administração que termina se encaminhar para os arquivos. Tinha um setor específico de pessoal na minha secretaria. Só posso responder pela minha. Certo. Era feito então esse controle manual de ponto, de assinatura, entrada, saída, assinatura. Isso era feito com todos os servidores da sua secretaria? Veja, eu tinha no setor uma pessoa responsável por essa parte de pessoal. Quem era essa pessoa? Quem era o chefe desse seu setor? Veja, quem respondia por esse trabalho era a Jimena. Muito organizada, já tinha trabalhado comigo na Fundação APRV e ela fazia a organização dessas pastas, inclusive por causa da parte de controle de férias e o corriqueiro. Existia um setor específico na Segovia sobre isso? Era um setor não, seria essa pessoa que controlava? Sim, especificamente ela controlava só ela. E ela que atestava a frequência como superior? Ela que por exemplo, assinava, ou era responsável pela veracidade das informações? Ela fazia o controle junto com o diretor do DAF, que era o responsável por... Quem é o diretor do DAF? É uma menina, inclusive, que continua trabalhando mesmo... Na atual gestão? Ela foi convidada a voltar, uma menina muito bem preparada. Quem é? Como a Ana Paula? Acho que é Ana Paula, porque a gente só chamava Paulinha, é muito nova. Certo. Continua trabalhando. Pelo que se foi constatado, pelo que a senhora estava dizendo, todos os servidores da Segovia deveriam assinar esse ponto manual. Sim. Alguns servidores que foram ouvidos aqui, não apenas da Secretaria da Senhora, mas também de outros gabinetes, eles eram liberados dessa assinatura. A senhora tem algum conhecimento sobre isso? Veja, tem uma legislação municipal, eu não tenho ela aqui, que vem, inclusive, da gestão anterior do prefeito Edivaldo, que liberava um ponto a frequência desses comissionados. Eu não tenho essa legislação aqui agora. Liberava a frequência... Liberando a frequência, que eu estou falando, da assinatura corriqueira, certo. Mas existia algum ato específico para cada servidor para liberar a frequência? Por exemplo, aqui no Ministério Público tem servidores que exercem efetivamente cargos de assessoria que têm o controle de ponto liberado. Mas isso é feito por ato formal e o chefe imediato tem que fazer relatório todo mês para justificar que eles efetivamente estão trabalhando e como estão trabalhando. Isso era feito no âmbito do município, por atos formais, com efetivo controle da efetiva prestação de serviço? A gente tinha controle do pessoal da Secretaria de Governo. Certo, no âmbito da Secretaria de Governo, então, reformulando, isso era feito? Mas os cargos de assessoramento, os cargos maiores, eles são inclusive amparados por essa legislação que eu já encontrei. Não foi criado por nós. Certo, mas havia ato, para quem não assinava essa folha de ponto, havia algum ato formal no âmbito da Secretaria da Senhora? Hábito formal. Ato. De cobrança de trabalho. Não, formal. Papel, documento, relatório, isso não existia nessa liberação? Não, acho que não. Não, certo. Vamos lá. Alguns servidores ouvidos, notadamente dos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, eles disseram que foram nomeados, alguns por indicação da senhora, outros por indicação do próprio prefeito João Alves, outros por indicação do próprio ex-prefeito,
do ex-prefeito José Carlos Machado e outros por indicação até de secretários. Tinham cargos com lotação formal nos gabinetes, mas ficavam à disposição de outras secretarias, inclusive da secretaria da senhora. Alguns servidores, inclusive, não sabiam apontar exatamente a função da senhora, mas eles disseram, não, eu ficava à disposição da professora Marlene, mesmo sem ter cargo formal na secretaria da senhora. A senhora tem conhecimento desses fatos e pode justificar essas alegações? Doutora, eu sou uma figura, apesar de nunca ter tido mandato político, não sou relacionada especificamente a nenhum segmento político. Eu sou uma pessoa extremamente conhecida. Fui professora do Estado durante muitos anos, exerci por votação, por escolha, durante 16 anos presidente do Conselho Estadual de Educação, fui diretora do maior estabelecimento público do Estado de Sergipe, com uma passagem, graças a Deus, muito boa, do Colégio Estadual Ateneu Sergipense, professora da Escola Normal, professora da Bio-10 da Universidade Tiradentes, da Universidade Federal de Sergipe. Sou formada em Pedagogia, em Direito, sou radialista. Então, sou da Associação Sergipana de Imprensa, do Instituto de História, e isso me torna uma figura conhecida, muito conhecida. É muito fácil, por exemplo, dizer e apontar. A professora fez isso, a professora fez indicação desse daqui. Eu não tenho cargo político, eu não sou política e exerci um cargo público por 4 anos, pensando mais nos meus deveres do que nos meus deveres. Veja, objetivamente, minha pergunta foi bem objetiva. Algumas pessoas disseram aqui, esses depoimentos estão gravados, algumas já foram denunciadas, outras ainda estão sob investigação, que tinham cargos no gabinete do prefeito e do vice, mas ficavam à disposição da senhora. Alguns disseram, inclusive, que faziam uns serviços externos de pesquisas junto à população e que isso e que deviam, digamos assim, satisfação sobre esse suposto trabalho de pesquisas à senhora. Eu só quero saber o seguinte, isso procede, isso não procede, a senhora tem conhecimento, não tem conhecimento? Doutora, a Secretaria de Governo não cabia a ela pesquisas ou resultados de pesquisas ou trabalhos semelhantes. Competia o trabalho dos atos. Certo, então vamos lá. Essas pessoas que alegavam, que não assinavam frequência, que tinham esses cargos nos gabinetes do vice ou do vice e faziam esses trabalhos externos na comunidade, que disseram que estariam subordinadas à senhora, isso não procede. Se elas eram do gabinete do vice-prefeito ou do gabinete do prefeito, não me competia o acompanhamento dos seus trabalhos. Então a senhora desconhece isso, a senhora não fazia ou não coordenava qualquer atividade de pesquisas, de satisfação política ou de problemas na comunidade? Isso não competia o meu trabalho. Certo, então a senhora não fazia, ainda que não competisse, a senhora não fazia isso, não coordenava. Não me competia. E essas pessoas não eram, ainda que de fato, subordinadas à senhora? Não eram subordinadas porque se elas estavam lotadas nos gabinetes do vice-prefeito ou do prefeito, não me competia. Certo, vamos lá, em relação a essas pessoas, muitos desses ex-servidores que não iam para a sede, às vezes sequer sabiam onde a sede da prefeitura era localizada, não existia qualquer controle de ponto ou frequência em relação a elas, segundo alegações delas próprias. Foram muitas pessoas que disseram isso aqui. A senhora, em que pese não ser prefeita ou vice-prefeita, não ser a chefe, digamos assim, do Poder Executivo Municipal na época, a senhora é irmã do ex-prefeito, né, e se ocupava um cargo de Secretaria de Governo, que é um cargo central no município. A senhora tinha conhecimento dessas atividades, de que existiam servidores públicos comissionados que exerciam esse tipo de atividade